Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Que esta palavra possa edificar o seu dia. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Nós temos aqui, irmãos, um momento vivido no povo de Israel, como o próprio texto diz, que este povo, o povo da promessa, já vivendo na terra prometida, porém fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto vai dizer que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E o cenário era de desolação, o cenário era realmente totalmente complicado a vida do povo de Israel, porque semeavam, plantavam, cuidavam dos animais, porém, os midianitas, como os amalequitas, vinham contra este povo e assim tomavam todo o seu sustento, deixando-os dessa forma desguarnecidos. Então nós vemos que no meio deste contexto existia um homem chamado Gideão, que estava no meio deste povo e vivendo esses mesmos contextos, essas mesmas dificuldades. E a palavra do Senhor diz que Deus envia um anjo e encontra Gideão em um lugar. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Nós sabemos que o lugar de malhar o trigo é na eira, um terreiro aberto, com muito espaço, para que possa se esmagar o trigo, tirar a palha e extrair o produto. Porém, Gideão, para se esconder dos midianitas, ele ia para o lagar, um lugar de menor acesso, tapado, com mais dificuldade, porque era um lugar para se extrair o vinho da uva. Mas nós vemos a postura deste homem que, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os problemas, ele não se encolheu. Ele continuava a lutar, ele continuava a buscar o sustento para o seu lar, para a sua família, e mesmo em meio à dificuldade, o problema, ali estava Gideão, um homem que lutava, que estava realmente desenvolvendo aquilo que ele podia, mesmo com recursos limitados. E o que eu quero dizer para você nessa oportunidade? Quantas vezes nós, como pais de famílias, nós passamos por dificuldades, adversidades, nós vivemos no meio de uma geração perversa e nós sabemos que existem sim muitas dificuldades e problemas que nós enfrentamos devido à desobediência, devido a uma geração que não louva ao Senhor, que não obedece os seus princípios. Porém, nós sabemos que pela palavra do Senhor, nós precisamos ter um posicionamento de retidão, de integridade, de honestidade, assim como Gideão, que mesmo não tendo recursos, não tendo possibilidades, cercado de tantos inimigos e tantas dificuldades, ele não desmoreceu, ele não se encolheu, mas com os recursos que tinha, ele buscava o sustento para a sua família. Nós vemos que hoje muitas coisas acontecem e a gente olha para aquilo e diz, agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão melhorar. Nós vemos quando surgiu o gás natural, onde transformaram em gás veicular, era um valor tão pequeno e acessível que todos pudessem colocar esse equipamento em seu carro e assim economizar de forma muito grande o contexto de combustível para rodar. Porém, nós vemos os midianitas, onde vieram, taxaram essa possibilidade e hoje o gás natural é um produto caro, como outros combustíveis. Quando você pensa em trazer um poço artesiano para sua casa para economizar a água, o que acontece?
midianitas dizem que essa água não te pertence, então você precisa pagar a taxa dessa água. A energia, que muitas vezes é um grande vilão nas nossas finanças pelo valor excessivo, muitas vezes traz-se a ideia, vamos colocar placa solar e aí vamos diminuir esse consumo. Vêm midianitas e tiram novamente essa possibilidade. Então estamos sempre cercados de questões e situações onde nós vemos dificuldade em trazer a provisão necessária e com sobras, com coisas que a gente poderia viver com mais tranquilidade. E aí ao pai de família se é exigido uma dupla jornada de trabalho. Muitas vezes ele trabalha em algum lugar determinado em CLT, mas vai fazer um período de Uber. A esposa vai sair ao campo de trabalho e às vezes os filhos ficam, de certa forma, entregues a seu colégio, a estarem sozinhos nas suas casas. Nós sabemos que todo esse contexto traz uma certa dificuldade para a família, porém nós vemos a realidade. Então são realidades que muitas vezes não podemos fugir dela. Porém nós vemos aqui na palavra do Senhor que essa postura deste povo, esse desenvolvimento desse povo diante do Senhor foi que causou essas dificuldades. Mas nós vemos um momento onde o povo começa a clamar. E quando o povo começa a aclamar ao Senhor, nós sabemos que o Senhor dos altos céus, ele ouve a súplica do seu povo. E foi assim, dessa maneira. Um homem que estava na mesma situação, na mesma dificuldade, através desse homem, Deus trouxe livramento ao seu povo. Quando Deus chama ele à responsabilidade, vai nessa sua força, homem valente. A primeiro momento ele não se sentia dessa forma. Ele achava o menor da sua casa, da sua parentela, porém Deus tinha um propósito com ele. Então eu digo para você nessa oportunidade, clame ao Senhor. Mostre ao Senhor as suas dificuldades, os seus problemas. Diga ao Senhor os sonhos, os desejos do seu coração. E tenha certeza que Deus vai enviar provisão, vai enviar o sustento, vai enviar toda a provisão que o seu lar, a sua casa necessita. Talvez é um momento que você esteja passando para aprendizado. A palavra do Senhor diz que o povo, enquanto estava no deserto 40 anos, o Senhor enviou o maná. O Senhor traz o sustento em tempos de deserto. Mas a palavra também diz que o maná cessou quando o povo alcançou a terra prometida. Então, daquele tempo em diante, passaram a se alimentar daquilo que a terra passou a produzir e, consequentemente, fruto do seu trabalho. Então, se você está no momento que o Senhor está tratando com você e é um momento de deserto, faça o que está em suas mãos para fazer, assim como Gideão, mesmo com poucos recursos, mesmo com algumas dificuldades, mas clame ao Senhor, porque a terra prometida está logo ali. A provisão do Senhor está logo ali, portas hão de se abrir. Talvez você esteja hoje insatisfeito porque você tem uma profissão e ali você não está exercendo, você está fazendo de formas diferentes, mas creia que o Senhor é poderoso para fazer e trazer libertação em relação a esse contexto e essa dificuldade. Nós vemos que em Salmo, no 104, versículos 14 e 15, diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para que o homem cultiva, para a terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então tenha esse entendimento no seu coração, tenha fé e a certeza que o Senhor é poderoso para fazer na sua casa e na sua família prosperar e em tudo serem abençoados. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um grande abraço.